No início do século XVIII, uma famosa figura em Amsterdã era o farmacêutico e zoólogo Albertus Seba. Ele abriu uma farmácia próxima ao porto em 1700 e começou a coletar todo tipo de produtos do mar com os marinheiros para preparar medicamentos. Ao mesmo tempo, ele passou a colecionar todo tipo de animais, como répteis, aves, insetos e moluscos em sua casa. Coleção essa que foi comprada em sua totalidade em 1717 pelo Pedro I da Rússia. Depois dessa venda, Seba reiniciou sua coleção, criando uma ainda maior que a primeira, originando um dos maiores gabinetes de curiosidades da Europa. Em 1734, ele passou a publicar um tesauro com uma descrição detalhada de sua coleção. Em 1735, Linnaeus, saindo da Suécia, partiu em direção a Amsterdã para realizar seu doutorado. No caminho, ele parou em Hamburgo e visitou o prefeito da época, Rutger Ruland. O prefeito tinha em sua posse os restos taxidermizados de uma suposta hidra de 7 cabeças que ele pretendia vender por uma grande soma de dinheiro. Orgulhoso do seu tesouro, ele o mostrou para Linnaeus. Mas, ao observar o espécime, Linnaeus logo percebeu que aquilo era uma montagem muito mal feita usando pedaços de diversos animais. Ele não apenas descobriu que o negócio era fake, mas fez questão de anunciar isso publicamente, arruinando qualquer chance de o prefeito lucrar com aquilo. É claro que o prefeito ficou furiosíssimo com o ocorrido e Linnaeus teve que sair às pressas de Hamburgo, senão era capaz de o prefeito ter mandado matá-lo. Chegando em Amsterdã, Linnaeus visitou Seba e sua coleção. A maneira como Seba organizava seus animais influenciou a maneira como Linnaeus os classificou em sua obra Systema Naturae, que já estava em andamento. Mas Seba possuía entre seus pertences, ou fazia referência, também a criaturas fantásticas, tais como a hidra que Linnaeus acabara de descobrir ser fake. Isso incentivou Linnaeus a incluir na primeira edição do Systema Naturae, que foi publicada ainda naquele mesmo ano, uma categoria a mais de animais. Além das 6 classes de animais, digamos assim, reais, ele incluiu um grupo adicional que chamou de Paradoxa. O grupo é apresentado sem nenhuma descrição, apenas como uma lista de espécies e uma breve descrição de cada uma. Mas elas deixam claro que Paradoxa se referia basicamente a espécies que, apesar de ocorrerem em relatos por aí, Linnaeus considerava pouco prováveis, para não dizer impossíveis de realmente existirem. Vamos ver então quais são essas espécies. A primeira é a própria hidra de Hamburgo já mencionada aqui. Essa é a descrição completa dela em latim. Traduzido para o português, ela significa algo como hidra com corpo de cobra, pés 2, 7 pescoços e todos com cabeças, sem asas, preservada em Hamburgo. Descrita como a hidra do Apocalipse de João, capítulos 12 e 13. Ela é considerada por muitíssimos como um animal verdadeiro, mas falsamente. A natureza é sempre similar e nunca produz naturalmente muitas cabeças em um corpo. Fraude e artifício, como nós mesmos vimos. Dentes ferinos de doninha, diferentes dos de anfíbios, facilmente detectados. A segunda espécie listada foi chamada de Rana piscis, ou seja, rã-peixe. A descrição diz o seguinte: rã-peixe ou metamorfose de rã para peixe é muito paradoxal, já que a natureza não permite a mutação de um gênero em outro de uma classe diferente. Rãs e todos os anfíbios possuem pulmões e ossos espinhosos, portanto as leis da natureza vão contra essa mutação. Se de fato o peixe é provido de brânquias, é separado de rãs e anfíbios. Se possui na verdade pulmões, é um lagarto, pois sob todo o céu ele é diferente de condropterídeos e plagiuros. Condropterídeos eram os peixes cartilaginosos de Linnaeus, e plagiuros eram os mamíferos aquáticos, cetáceos e sirênios. Ou seja, essa era uma espécie que se dizia que se metamorfoseava de rã para peixe, o que provavelmente se referia a uma metamorfose de rã para girino, ao contrário do que ocorre naturalmente. Só que na verdade essa espécie realmente existe, mas foi interpretada de forma errada pelos primeiros exploradores que a encontraram. Encontradas pela América do Sul, as rãs paradoxais se caracterizam por possuírem girinos enormes, alguns os maiores do mundo, mas a rã adulta é bem menor que o girino. Ou seja, a rã encolhe na passagem da fase de girino para adulto. Isso causou confusão nos primeiros a encontrarem essa espécie e se interpretou que ela fazia a metamorfose ao contrário das outras espécies, começando a vida como rã e depois virando girino. A terceira espécie é o Monóceros, ou seja, o unicórnio ou monoceronte. A descrição diz: monoceronte dos velhos, ou seja, das antigas gerações, corpo de cavalo, pés de fera, chifre reto, longo, torcido em espiral.
é uma invenção dos pintores. O Monodon de Artede, o narval, possui um chifre do mesmo tipo, mas as outras partes do corpo são muito diferentes. Agora temos Pelecanus, o pelicano. Ouçam essa descrição. Inflige ferimento à sua coxa para alimentar os filhotes com o sangue que escorre, como narrado fabulosamente. Um saco pendurado em seu pescoço deu asas à fábula. Essa descrição não está negando a existência de pelicanos, pois eles sempre foram uma ave bem conhecida pela Europa. Ela apenas questiona a lenda, bastante difundida na época, de que as mães pelicanos feriam a si mesmas para alimentar seus filhos com o sangue. Essa era uma representação muito comum no cristianismo, que usava isso como uma alegoria ao sacrifício de Deus, Jesus, pela humanidade. A seguir temos o sátiro, que é descrito como com cauda, peludo, barbado, com corpo como de um humano, gesticula muito. Muito falacioso, é uma espécie de macaco se alguém já tiver visto um. Os humanos com cauda, dos quais os viajantes modernos falam muito, são do mesmo tipo. Essa descrição, de fato, provavelmente se referia a interpretações errôneas que exploradores faziam de primatas vistos em florestas, incluindo provavelmente chimpanzés ou orangotangos e também macacos com cauda. Depois temos o Boromets, ou cordeiro cita. A descrição diz: Boromets, ou cordeiro cita, é contado como uma planta e similar a um cordeiro, cujo caule saindo do solo entra no umbigo. Também possui sangue, que vem de animais devorados ao acaso, mas é composto artificialmente com base nas raízes de samambaias americanas. Mas alegoricamente é uma descrição do embrião de uma ovelha, já que possui todos os dados atribuídos. Essa criatura era comum em lendas da época e era descrita como uma ovelha conectada pelo umbigo a uma planta. A ovelha era frequentemente interpretada como sendo o fruto da planta. O caule conectando a ovelha à planta era flexível e permitia a ovelha andar pelos arredores da planta, se alimentando de outras plantas ao redor. Essas lendas provavelmente foram baseadas em algodoeiros, já que o fruto produz lã, e em textos antigos era descrito como pequenas ovelhas. Mas Linnaeus parecia pensar que a origem era em rizomas de samambaias, que muitas vezes são cobertas de pelos macios. Mas não me parece que esse seria mesmo o caso. E agora temos a fênix, a famosa ave lendária que ressurge das cinzas. Linnaeus a descreve assim: espécie de ave da qual só há um indivíduo no mundo, e que, quando decrépita, é dita se tornar fabulosamente jovem novamente a partir de uma pira feita de aromáticas para passar novamente pelos períodos felizes da vida passada. Na verdade, é a palma dactilífera, isso é, a tamareira. O comentário final de Linnaeus faz referência, eu imagino, apenas ao fato de que a palavra fênix se referia tanto à ave lendária quanto à tamareira, pois não vejo como a palmeira possa ter dado origem à lenda da ave. Em seguir temos a relação de duas espécies, Bernicla ou Anser scoticus e Conca anatífera. É acreditado pelas gerações antigas que nasce de madeira podre jogada ao mar, mas o percebe coloca algas nas suas partes internas similares a asas e de certa forma se aderindo, como se de fato o ganso Bernicla surgisse dele. Essa era uma lenda comum na Idade Média que envolvia duas espécies, o ganso de cara branca ou bernaca e os percebes, cracas do gênero Lepas. Os percebes são frequentemente encontrados crescendo em madeira à deriva no mar, o que levou a pessoas a acreditarem que eles nasciam da madeira, talvez já presentes antes de a madeira cair ao mar. Pelo fato de os percebes terem um formato similar a de um ganso, pensava-se que eles eventualmente se soltassem da madeira e se desenvolvessem num ganso. E os populares dragões não podiam estar fora dessa lista, né? A descrição que Linnaeus dá diz: dragão com corpo de serpente, 2 pés, 2 asas, como um morcego. É um lagarto alado ou uma raia artificialmente moldada como um monstro e secada. De fato, séculos atrás era comum que carcaças de raias fossem modificadas e depois secadas para se parecerem com diferentes tipos de criaturas, incluindo basiliscos e dragões. Esses tipos de farsa ainda ocorrem até hoje. Não sei se o pessoal assistindo aqui é velho o suficiente para se lembrar, mas na época que o Gugu apresentava o Domingo Legal e apelava para todo tipo de sensacionalismo em nome da audiência, ele chegou a mostrar o cadáver de um suposto chupa-cabras, que depois se revelou ser só uma carcaça seca de uma raia. E a última espécie de paradoxo listada nessa primeira edição do Sistema Naturae era chamada de Automa Mortis, algo como o dispositivo da morte. Linnaeus descreve o seguinte: produz o som de um minúsculo relógio dentro das paredes. É chamado de piolho pulsador, que perfura madeira e vive nela.
A espécie em questão é o conhecido besouro do relógio da morte. É um pequeno besouro que se alimenta de madeira e vive dentro dela. Em casas infestadas, é comum que se ouça, quando tudo está em silêncio, o som produzido pelos besouros dentro das paredes que lembram o tic-tac de um pequeno relógio. Isso era interpretado como um presságio de que uma morte ocorreria em breve. Na segunda edição, Linnaeus acrescentou 4 criaturas fantásticas adicionais. A primeira foi a Mantícora, descrita simplesmente como tendo a face de uma mulher decrépita, corpo de leão e cauda adornada de pontas afiadas. A segunda espécie era o Antílope, descrito como a face de uma fera, pés com cascos, chifres como de uma cabra, mas com borda serrilhada. Essa criatura fantástica foi inventada no século IV e se dizia ocorrer às margens do rio Eufrates. É dela que deriva o nome dos antílopes como os animais que chamamos assim hoje. Em seguida vem a Lâmia, descrita simplesmente como tendo a face de ser humano, mamas de uma virgem, corpo quadrúpede escamado, com pernas anteriores de fera e posteriores com casco. E por fim temos a Sereia, do qual Linnaeus apenas disse: é o gênero 81 de Artede, gênero Sirene de Bartholin. Enquanto não for visto, seja vivo ou morto, nem descrito fiel e perfeitamente, é considerado duvidoso. A descrição a qual Linnaeus se refere é de uma criatura encontrada perto das Américas que possuía cabeça, pescoço e tronco humano até o umbigo, 2 nadadeiras peitorais com 5 dedos unidos e do umbigo para baixo com um formato pouco definido, incluindo uma cauda sem nadadeira final. Já se considerava nessa época que provavelmente se tratava da mesma criatura conhecida como Manati. É interessante pensar que Linnaeus sentiu a necessidade de explicar a razão de criaturas lendárias serem desconsideradas em seu sistema ao criar uma categoria em que as escrevia. Ao longo dos anos, porém, as crenças em tais criaturas fantásticas parecem ter diminuído, e a partir da 6ª edição Linnaeus parou de mencionar esses seres em sua obra. Assim, quando chegamos na famosa 10ª edição, já não havia mais traço nenhum desses seres. Você tinha noção dessa página fantástica na obra de Linnaeus? Conhecia todas essas criaturas lendárias? Deixa aí nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os vídeos novos sobre curiosidades taxonômicas. Você pode apoiar esse canal por doações espontâneas via Pix ou PayPal. Sua ajuda é muito importante para garantir a continuidade do meu trabalho aqui. Você também pode contribuir compartilhando esse vídeo para que ele alcance mais interessados. Obrigado e até mais!